as últimas do mercado, bastidores, finanças e o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação, Rony pode virar reforço do Galo. Já tem nas redes sociais quem garanta que o acordo está fechado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do atleta e posso te assegurar que ainda não há nem proposta oficial do Galo para o atleta. Negociação certamente vai ser complicada, porque o Rony pede R$1,5 milhão por mês de salário. Preciso te atualizar também sobre o Galo, que está emprestando o Paulo Vitor, volante pro Criciúma, negociações em fase final. A ideia é que ele fique até o fim da temporada. Preciso te falar agora sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Conhecemos nessa sexta-feira os adversários dos times grandes no primeiro mata-mata. Posso contar para vocês logo de cara que essa primeira fase acontece em jogo único e em caso de empate a decisão vai para pênaltis. Jogos acontecem nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. O Vasco pegou o União do Mato Grosso. O Ceará vai visitar o Sergipe. A Minha Lusa recebe o Botafogo da Paraíba e, se passar, pega o vencedor de Concórdia de Santa Catarina ou Ponte Preta. O Grêmio vai visitar o São Raimundo. O Vitória vai visitar o Maranhão e, se passar, pega o vencedor do confronto entre Santa Cruz de Natal e Náutico. O Bragantino vai até a Paraíba enfrentar o Souza. O Galo visita o Tocantinópolis. O Fluminense visita o Águia de Marabá. E o Operário de Vargem Grande será o adversário do Sport. Importante contar ainda que os times que estão na Libertadores da América entram apenas na terceira fase. O Santos também se encaixa nesse rol por ter sido campeão da Série B. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que marcou a data para a apresentação de Leonardo Jardim. Técnico português desembarca no sábado à tarde, assiste ao confronto contra o Atlético Mineiro no domingo, no Mineirão, em um dos camarotes, e a partir de segunda-feira inicia seus trabalhos. A apresentação está marcada para segunda, 14 horas, na Toca da Raposa 2. Leonardo Jardim, que se despediu do Al Ain dos Emirados na segunda-feira, foi a Portugal para cuidar da mudança e está embarcando nas próximas horas de Lisboa rumo a Belo Horizonte. Importante contar que ele já tem mantido conversas com Wesley Carvalho, que assumiu temporariamente o lugar do Fernando Diniz, até que se encontrasse um técnico. Não dá para dizer que o Leonardo Jardim já está participando diretamente, mas ele tem ouvido uma série de conselhos, opiniões e visões do Wesley Carvalho para que a partir da próxima semana possa assumir de fato o comando do clube. Esse último jogo do Wesley Carvalho antes de passar a bola para o Leonardo Jardim é super importante. O Cruzeiro tem a oportunidade de eliminar o Atlético, o grande rival do Campeonato Mineiro. O Atlético tem dominado a competição, são 5 títulos consecutivos. Se o Cruzeiro vencer o Galo, existe a chance de o Atlético entrar na última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, já sem chance de classificação para a fase semifinal. O Wanderson Alves faz a primeira pergunta importante. Rony no Galo procede? Teve muita página, algumas páginas nas redes sociais hoje cravando que o Rony já é jogador do Galo. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos representantes do Rony pouco antes de gravar o vídeo da tarde. E a pessoa me falou, Nicola, pode até ter alguma coisa entre Palmeiras e Atlético, mas com o jogador não tem nada. Eu falei, como não tem nada? A pessoa contou que houve uma sondagem, o Atlético quis entender as condições exigidas pelo Rony e desde então não houve mais nenhuma outra conversa. Então, nesse exato momento, se Atlético e Palmeiras têm um acordo, isso não significa que o Rony vai para o Galo, até porque todas as últimas negociações esbarraram não no Palmeiras, mas sim no Rony, tá? O Gustavo Carvalho perguntando sobre o Galo, eu nem contei em vídeo, mas deixa eu já dar uma atualizada. Ontem surgiu a notícia da demissão do Erasmo Damiani, certo? Beleza? O chefe das categorias de base foi dispensado. Peraí. Então, assim, o Erasmo Damiani foi demitido. O primeiro nome pensado pelo Paulo Brax para assumir a base foi do Gustavo Grossi. Gustavo Grossi é o argentino que trabalhou muito bem ao lado do Marcelo Gallardo no River Plate. Os caras revelaram vários jogadores, tiraram o River da Série B, e o trabalho do Gustavo Grossi foi tão valorizado que ele acabou contratado pelo Internacional. No Inter não foi tão elogiado assim, mas segue com muito moral na Argentina, tanto que ele assumiu um posto de chefe lá na Federação Argentina.
E assim como já havia dito para o Flamengo, o Gustavo Grossi recusou a proposta do Galo. O José Botto havia tentado contratá-lo, mas ele tem mais 4 anos lá na Argentina, multa rescisória alta, não houve acordo. O que está se desenhando, ou uma possibilidade para o Atlético, é de que o novo gerente da base venha do Santos, tá? Tem um cara chamado Gustavo Ferreira no Santos, faz bom trabalho, é bem avaliado, tem uma relação legal com o Paulo Brax. Então existe a possibilidade real de Gustavo Ferreira assumir a base do Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Catiane Andrade, o Thiago Feitosa, há rumores aqui na mídia cearense de que Daverson do Atlético é de interesse do Fortaleza. Você sabe se é um interesse real ou só rumor mesmo? Então, vamos perguntar? Vamos tentar descobrir? Não sei se o Galo pode abrir mão de jogador, né? O Galo já perdeu muito atleta. Estou mandando mensagem para... Boa noite. Daverson é real? Vamos tentar descobrir essa aqui para vocês, tá? Fabiano Teles perguntando se o Rony está acertado com o Grêmio. Não, Fabiano, no bate-papo que eu tive hoje à tarde com um dos empresários do Rony, o que eu ouvi é que o Santos e o Atlético são aqueles que mantêm conversas, que prometeram proposta, mas ainda assim oferta oficial para o jogador. Rony no Galo é verídico. Lucas, o empresário dele me assegura que não tem nada entre Rony e Atlético, tá? Houve uma consulta, mas que não se transformou em proposta, tá? O Jussiel do Lopes quer saber para onde o Rony vai. Não dá para saber. Não tem nada certo com o Rony. Já vi algumas páginas cravando que ele vai para o Galo. Conversei antes de gravar o vídeo da tarde com um dos empresários dele. E o empresário disse, Nicola, nem tem negociação com o Atlético. O Atlético sondou, o Atlético quis entender as condições e parou por aí, tá? O Atlético não avançou, não fez uma oferta oficial. Essa pessoa até falou, Nicola, numa dessa o Atlético já tem até um acordo com o Palmeiras. Mas o que tem amarrado a saída do Rony do Palmeiras hoje é justamente o Rony, que pede salário de R$1,5 milhão por mês. O Atlético tem interesse na contratação de Rony, atacante que pertence ao Palmeiras. O jogador que tinha tudo certo para defender as cores do Al Rayyan por 6 milhões de euros, acabou permanecendo no Allianz Parque, mas está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. E é por isso que o Atlético está de olho na contratação de Rony. O Galo quer a contratação do atacante de 29 anos. Na temporada passada, ele disputou 63 partidas pelo Palmeiras, com 10 gols marcados e 6 assistências. O Rony tem contrato no Allianz Parque até dezembro de 2026. O Palmeiras é dono de 50% dos direitos econômicos e a outra metade pertence ao Atlético Paranaense. O Palmeiras aceitou uma proposta de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros na cotação atual seria o mesmo que pagar em reais 36 milhões de reais. O Palmeiras aceitou uma proposta de 6 milhões de euros para negociar o jogador com o Al Rayyan, do Catar, clube do técnico Arthur Jorge. No entanto, não houve tempo hábil para a venda do atacante de 29 anos. E é por isso que o Atlético surge, nesse momento, como uma alternativa para o jogador. Como eu disse, na temporada passada, 63 jogos disputados, 2.936 minutos em campo, 27 como titular, 36 como reserva, 10 gols e 6 assistências. Ele que não foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira em 2025, porque está fora dos planos da comissão técnica do Palmeiras. O Cuca, o que o treinador pede à diretoria atleticana nessa janela de transferências? Ele quer pelo menos mais 4 reforços. Um zagueiro, ele tenta a contratação de Yerry Mina, o Atlético conversa com Yerry Mina nessa janela de transferências. O Atlético quer mais um volante, tentou a contratação de Gregory, volante que pertence ao Botafogo. O Atlético quer mais um atacante que atue pelos lados, tentou a contratação de Soteldo, que pertence ao Santos. Esses dois últimos, Gregory e Soteldo, estão descartados por hora. E o Atlético quer mais um centroavante, tentou o Brenner, que pertence ao Udinese, revelado nas divisões de base de São Paulo. No entanto, não conseguiu avançar, porque o Udinese pede 10 milhões de euros pela venda do jogador, que dá mais ou menos 60 milhões de reais. O Atlético não vai pagar esse valor. O Atlético queria a contratação do Brenner por empréstimo. No entanto, com a pedida da Udinese, está descartado o investimento na contratação do Brenner. E o Atlético quer também o Rony, atacante que pertence ao Palmeiras, que pode jogar como centroavante, também pode jogar pelos lados do campo, seria talvez o nome perfeito para o que pensa o técnico Cuca em relação ao futebol nessa temporada.
Galo quer o Rony, sabe que o Palmeiras hoje aceitaria liberá-lo por cerca de 6 milhões de euros, 36 milhões de reais. Foi o que o Palmeiras aceitou do Al Rayyan, mas a situação acabou não avançando por causa do tempo da negociação. Então, o Atlético já sabe o que é necessário pela contratação de Rony. Lembrando, essa informação do Rony foi inicialmente divulgada pelo Fala Galo. Bom, vamos falar por último a situação do Atlético, que é sobre Igor Gomes, meio atacante de 25 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026. O jogador, nesse momento, não tem interesse em deixar o Atlético e não vai sair do Galo para defender as cores do esporte. Ele vai ficar na cidade do Galo. É desejo do Igor Gomes permanecer no Clube Mineiro em 2025. O meio atacante quer seguir no Galo nessa janela de transferências e não pretende deixar o clube nesse momento. Ele deve ser útil ao técnico Cuca, foi utilizado apenas em uma partida oficial, exceção dos amistosos, nessa temporada, mas deve ter mais oportunidades na cidade do Galo nesta temporada. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui, um beijo no coração de vocês. Então é isso aí, torcedor atleticano. Será que o Galo vai conseguir aí a contratação de Rony? É muito caro, né? Um valor absurdo aí pelo pedido salarial do jogador, né? Cerca de 1.600.000. Acredito que é um valor muito puxado para o salário, né? No momento que o Galo vive financeiro, acho que não seria boa opção essa contratação, né? Uma contratação complicada e muito de alto custo. O Galo tentou alguns jogadores, foi mapeado o pedido de Cuca, né? Como Soteldo, Gregory e R. Mina para a zaga, e o Galo não tem conseguido fazer ainda essas contratações, né? Que não devem acontecer. O Mina porque está vivendo boa fase lá no Cagliari da Itália. O Gregory, o John Test não tem intenção de vender o jogador, inclusive teve até proposta para sair para jogar no mundo árabe. O Soteldo, né, aquela complicação toda aí de alguns clubes querendo o jogador e não chegou a um valor certo. Aí depois de um tempo o Santos já não queria mais liberar o jogador, queria valor mais alto, e com isso o Atlético não fechou contratações desses jogadores. Então deixa sua opinião aí, será que o Galo vai investir em algum jogador desse? O Cuca pede reforços, aí lembrando que a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então deixa aí sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.